Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, e segunda combina com o quê? Com um review aqui do canal do nosso quadro favorito, Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga. E para essa segundona, Xenoblade Chronicles 3, e não serei eu que vou fazer essa análise / review. No lugar vai ser o Marco Villa, cara, ele é muito mais capacitado do que eu para falar desse grande jogo. Se segura na cadeira então e bora pra review! Fala pessoal, tudo beleza? Antes de começar, eu gostaria de enfatizar que esse review é sobre Xenoblade Chronicles 3, analisado de forma pontual. Eu não joguei o Xenoblade Chronicles 1 e 2, portanto eu não vou fazer um review comparativo e que englobe toda a trilogia, ok? Outra coisa, esse é um review com spoilers, então quando tiver eu vou avisar, beleza? Xenoblade Chronicles 3 foi lançado em julho de 2022 e foi desenvolvido pela Monolith Software. Ele é um RPG de ação muito focado na história, com um sistema de combate misto e complexo e com elementos de exploração de mundo aberto. Guardem bem essa definição que eu vou explicar ela mais tarde. O jogo se passa no mundo de Aionius e conta a história de um grupo de jovens com um tempo de vida de 10 anos e que pertence a duas nações que estão constantemente em guerra, os Kivis e os Agnus. Quando os três jovens da nação Kivis, Noah, Yuni e Lance, são chamados para interceptar uma nave misteriosa, se deparam com três jovens da nação Agnus, Mio, Taion e Senna. Inevitavelmente, eles começam a batalhar entre si, até que o único sobrevivente da misteriosa nave, Guernica, interrompe a luta e pergunta se os jovens conhecem o seu verdadeiro inimigo. Rapidamente, ele é alvejado por uma figura misteriosa denominada Cônsul D, que ataca também os 6 jovens. Durante o ataque, Guernica ativa a pedra Uroboros e dá à equipe de Noah e Mio poderes especiais. Eles conseguem superar por hora o Cônsul D e em seus últimos momentos de vida, Guernica instrui os jovens a encontrar o lugar apenas denominado como Cidade e explica que a vida deles não precisava acabar com a guerra e que eles poderiam viver muito mais do que 10 anos e ter uma vida plena. Guernica então morre no local e agora as duas equipes antes rivais, Agnus e Kivis, precisam unir forças para descobrir o que está por detrás dessa guerra. É aí que a aventura dos 6 jovens se inicia de fato. A história de Xenoblade Chronicles 3 é a conclusão da narrativa iniciada em Xenoblade Chronicles 1. Mesmo para quem não jogou os outros jogos da série, isso fica bastante claro quando você termina o game. É uma história onde 6 jovens constroem uma relação de amizade e se deparam com inúmeras questões existenciais. Essas questões abrangem temas como amor, família, destino e a possibilidade de um futuro livre no qual todos eles podem escolher seus próprios caminhos e dar fim à guerra infindável entre as duas nações. Apesar do jogo permitir que você jogue com qualquer personagem da sua equipe, a história é majoritariamente focada em Noah e Mio. Na história, eles são soldados especiais chamados de Officers, responsáveis por enviar os mortos ao além através das canções de suas flautas. Ao longo da jornada, o jogador vai descobrir como a relação dos dois afetou o mundo até então e como isso definirá o destino de todos. A história do jogo é longa, durando por volta de 80 horas e tem um ritmo lento devido aos inúmeros personagens que você encontrará ao longo da jornada principal. Um dos seus principais objetivos é libertar as colônias das duas nações, Agnus e Kivis, da influência de seus respectivos cônsuls e, consequentemente, atenção para o spoiler, de Mobius, uma espécie de organização que tem como líder um ser de mesmo nome que mantém as nações aprisionadas em guerra. Não vou dar muito spoiler, já que esse jogo é enorme e tem muito mais coisas envolvidas na história. Em relação à jogabilidade, Xenoblade Chronicles 3 foca muito no combate técnico e seus diversos elementos. A estrela do jogo sem dúvida é o combate. Apesar de ter uma complexidade elevada, o jogo ensina o básico ao jogador e aos poucos ele vai perdendo o receio de experimentar diversas combinações. E por que eu disse que é um combate misto, pessoal? Porque apesar do combate ser em tempo real, você não precisa estar muito perto do inimigo para acertá-lo e os ataques básicos são feitos de forma automática. Somente através dos golpes das chamadas artes que você pode atacar de forma imediata.
Além disso, existe o Chain Attack, que é uma espécie de combate de turno no qual você só ataca, enquanto o inimigo recebe os golpes. Para descrever melhor o combate, eu preciso explicar um pouco sobre as classes. Existem 6 classes iniciais disponíveis no jogo, correspondendo aos 6 jovens que o jogador controla alternadamente durante a jornada. Além de subir o nível dos personagens como num RPG tradicional, é possível através das batalhas subir o rank da classe dos personagens. E as classes não são fixas, tá, pessoal? Você pode atribuir a classe que você quiser para o personagem que você quiser. Então você pode ter 2 ou mais personagens da mesma classe lutando junto a você no combate. Isso vai depender muito da estratégia de combate que você for adotar. E onde isso se aplica ao combate? É nesse ponto que as coisas ficam interessantes, porque você pode mesclar os diferentes golpes ou artes de cada classe em um determinado personagem que você quiser. E tem mais, você pode fundir as suas habilidades de artes em habilidades combinadas ainda mais poderosas. Então o céu é o limite para todo e qualquer tipo de combinação. Quanto mais você utilizar as artes de forma combinada, elas vão encher um medidor especial do seu personagem para um ataque ainda mais poderoso. No início, não parece grande coisa, mas conforme você for jogando, a batalha fica realmente interessante a partir do segundo quarto do jogo. É possível escolher as artes que você vai atribuir a seu personagem para cada botão, e conforme você sobe de nível, os slots para as artes vão sendo desbloqueados juntamente com novas artes para serem utilizadas. Além da fusão das artes, existe uma outra dinâmica que é a estrela do jogo, fornecida pela Pedra Ouroboros, é o Interlink. Nela, 2 personagens ligados por uma afinidade estabelecida na história se fundem e dão lugar a um ser extremamente poderoso com golpes devastadores. Os 6 jovens são os Ouroboros do jogo, devido à sua habilidade única de se interligar. Cada jovem tem a sua própria forma Ouroboros. No entanto, várias características e habilidades só vão ficar disponíveis conforme o jogador avança na história principal. Existe uma árvore de habilidades para cada uma das formas Ouroboros, e desbloqueá-las totalmente exigirá muito do seu tempo. Como de costume, os pontos de habilidade, ou Soul Points, são ganhos em batalha enquanto os personagens estão na forma Ouroboros. Nessa forma não se toma dano e a única coisa que impede o seu funcionamento é um medidor de superaquecimento. Outra coisa que o jogo apresenta são os heróis, que podem se unir à sua equipe quando você finaliza as chamadas Hero Quests. É um 7º integrante que, uma vez desbloqueado, pode ajudar você em batalha com características muito especiais que dão um certo tipo de bônus ao jogador. Além disso, há uma quantidade enorme de acessórios que podem ser equipados para dar um upgrade nas habilidades dos personagens. Há também as gemas, como se fossem pedras preciosas que podem ser fabricadas para aumentar também as habilidades de todos os 6 personagens principais. Eu resumi bastante aqui, pessoal, porque se eu fosse descrever tudo que o combate de Xenoblade Chronicles 3 faz, eu ficaria facilmente falando aqui por mais de 1 hora. O grande atrativo de Xenoblade Chronicles 3, com certeza, é o seu combate. O mundo de Aionios é grande e vasto, e você vai ter que caminhar bastante para descobrir como chegar em determinado local que você vê no mapa. Eu disse anteriormente que ele tinha elementos de exploração de mundo aberto. Ele de fato pode ser considerado um jogo de mundo aberto, mas você não tem as áreas conectadas como num jogo de mundo aberto tradicional, ou pode transpor qualquer obstáculo como em Zelda Breath of the Wild, por exemplo. Eu sei que pode parecer injusto fazer essa comparação, mas uma vez que Breath of the Wild redefiniu o conceito de mundo aberto, fica difícil de olhar para Xenoblade Chronicles 3 e chamá-lo de mundo aberto real. Ele é aberto em cada região que ele apresenta, mas não espere uma conexão muito forte entre essas regiões. Você entra em cada região de forma bem linear. Isso tem um motivo, tá? A história que está sendo contada tem tantos pormenores que se faz necessário que o jogador navegue por entre caminhos planejados, ainda que muito extensos. Em alguns momentos, o jogo vai lhe impor algumas restrições de navegação. Você terá que dar voltas em montanhas e descobrir caminhos sinuosos para chegar onde deseja. Ou ainda precisará de uma habilidade especial para atravessar certas regiões. E todo esse desbloqueio acontece principalmente seguindo a história principal, na qual aos poucos as habilidades de navegação vão se tornando disponíveis. A diversidade dos monstros e quantidade deles vai despertar a sua curiosidade ou medo, se eles estiverem em um nível muito alto para serem derrotados.
Existem monstros com marcações especiais que dão melhores recompensas do que monstros normais, quando derrotados, e monstros que são incrivelmente desafiadores, os chamados únicos, no qual você os derrota só uma vez no jogo e pode refazer a luta se quiser para conseguir derrotá-lo em um tempo menor. Esses tipos de monstros dão muita experiência à sua equipe e muitos itens também, além de um combate difícil no qual você precisará de muita resistência e estratégia. Tudo no jogo incentiva você a batalhar incessantemente. Dito isso, o jogo tem alguns problemas. Uma vez que você termina a história principal, o jogador pode se dedicar a fazer as side quests que ele deixou de fazer ao longo da jornada. No entanto, o jogo não consegue sinalizar corretamente se o jogador está no caminho certo ou não. Você pode de repente se deparar com uma área inacessível e que não há nenhuma dica de como atravessar o local. Isso pode ser desestimulante, porque ao invés do jogo dar uma pequena direção, ele forçará o jogador a fazer absolutamente tudo, até o que ele não tem interesse, na esperança de esbarrar num evento que dispare a quest para o lugar que o jogador está interessado. Isso claramente é uma falha de progressão, e muito desestimulante por sinal. Outra coisa que o jogo sinaliza mal são os itens coletáveis. Dependendo da side quest que você estiver envolvido, o NPC pedirá para você determinados itens ou acessórios. No entanto, o jogo não tem um sistema de busca competente por esses acessórios, que muitas vezes são genéricos, ou quais monstros podem fornecer determinado tipo de material e sua localização. Fica impossível de adivinhar onde tal item ou acessório se encontra porque simplesmente não há pista para descobri-lo. Não há nenhuma espécie de compêndio ou nada do gênero. O que torna as coisas ainda mais desestimulantes nesse caso são como os itens são dispostos no menu. Eles têm uma identidade visual genérica e não podem ser marcados para serem localizados. O mesmo ocorre com a sinalização dos itens no cenário do jogo. Ele simplesmente coloca identidades visuais idênticas para itens diferentes. Então coletar itens em Xenoblade Chronicles 3 é uma verdadeira loteria. Explico. Você achou um item em forma de cogumelo. Ele pode de fato ser um cogumelo, ou alguma outra coisa aleatória. Olha, sinceramente pessoal, isso irrita muito, mas muito mesmo, porque você nunca irá saber onde tal item é mais recorrente. O mesmo acontece com os monstros. Não há nenhuma espécie de pista ou dica para saber onde determinados inimigos aparecem com mais frequência para obter materiais específicos. Se você estiver em um nível muito alto, a vontade de explorar para achar os itens será quase nula, pois os inimigos serão muito fracos e pouco terão a oferecer, e o combate tão celebrado ficará maçante para você. Falando sobre o menu, ele possui muita, mas muita coisa mesmo que pode confundir o jogador, não porque seja confuso de fato, mas porque seu planejamento e sua identidade visual não ajudam o jogador a ter uma boa percepção de todos os elementos do menu. A navegação por eles é pouco intuitiva, assim como no mapa geral, e muitas vezes detalhes importantes podem passar despercebidos para o jogador. Tecnicamente falando, Xenoblade Chronicles 3 é um jogo muito bonito visualmente, com grandes paisagens e estruturas enormes, faz o jogador se sentir pequeno diante daquele mundo. E não de uma forma ruim, mas sim pela sua magnitude. O estilo artístico galgado nos animes japoneses, misturado com efeitos de cel shade, dá um ar misterioso para todo o mundo de Aionios. A música é muito bem trabalhada e orquestrada. No entanto, alguns problemas técnicos estão presentes, como por exemplo nos diálogos das side quests, onde a música fica muito mais alta do que as vozes dos personagens. Isso claramente é um problema de mixagem. Por fim, a câmera tem enquadramentos inconsistentes e inconstantes em alguns momentos do jogo, principalmente nas side quests, onde parece que a direção de câmera não sabia como fazer o enquadramento e aplica soluções como aproximar demais, cortar partes dos personagens, etc. Mas uma coisa eu tenho que ressaltar, pessoal: a performance do jogo. Ele entrega uma experiência impressionante, principalmente nas batalhas, onde uma infinidade de coisas está acontecendo e até 7 personagens estão juntos na tela batalhando, às vezes contra mais de um inimigo. É incrível como a performance não cai mesmo com a diversidade enorme de coisas acontecendo ao mesmo tempo. A história tem alguns pontos fracos e não explica bem certas coisas ou não fornece um contexto melhor sobre certas situações.
Ela já tem muitos elementos e é complexa por si só, e deixar o jogador sem informações precisas é uma falha grave de roteiro. Muitas coisas são ditas de forma vaga e a origem de outras mais está envolta em um mistério desnecessário. Atenção para o spoiler, hein? Um exemplo é a divisão das encarnações de Noah e Mio em relação às suas versões antigas. É óbvio que pela história eles são clones de suas partes antigas, mas isso levanta questões muito mais profundas, como por exemplo, quais eventos estranhos aconteceram para separarem seus sonhos e esperanças em novos seres de suas versões malignas e mais antigas. Tudo tem um certo sentido, principalmente do ponto de vista genético, mas uma explicação mais metafísica cairia muito bem tanto aqui como em outros momentos da história. E falando francamente, pessoal, eu achei a história um pouco longa demais. Depois do último quarto do jogo ela começa a ficar arrastada e redundante. Você sente que já deu, que precisa acabar, mas ela continua. Sobre o final do game, e eu sou muito crítico em relação a isso, sinceramente poderia ter sido diferente. Ele não é de todo ruim, mas por toda a jornada que Noah e Mio e os outros passaram, o mínimo que eu esperaria de uma história assim é que os dois acabassem juntos no final com uma nova vida e um novo começo. Não deixa de ser isso afinal, mas a maneira como foi expresso me incomodou demais, principalmente depois de ter presenciado todas as dificuldades ao longo da jornada. Você espera aquele momento glorioso durante o jogo e quando ele chega, eles derrubam toda a estrutura. Eu esperava sinceramente que o roteirista encontrasse uma solução criativa para que os dois mundos continuassem a existir, unidos. Não deixa de ser previsível, infelizmente. Se você gosta de um RPG de ação com uma longa história e um combate bem complexo, você vai gostar de Xenoblade Chronicles 3. Mesmo que você não tenha muita paciência para sidequests, a história principal vai te prender por um longo tempo e o combate vai deixar você entretido. Mas quem não gosta de jogos muito longos pode ficar desestimulado. É com você, Rafa. Como sempre, é um prazer, ouvir as grandes reviews aí do Marco Villa, amigo e sócio aqui do canal do Grupo Nintendista Investidor. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração e até quarta-feira. Lembre-se sempre, tamo rico. Fui!